Fala pessoal, sou o Vitor Saito, analista CNPI aqui da Suno. Estou aqui com meu amigo João Crapina. Fala, João. E hoje a gente vai falar de duas empresas que estão inseridas no setor de carvão, uma indústria mal vista por vários agentes do mercado, pelo governo, mas também uma indústria mal compreendida, tá? Talvez a gente consiga achar algumas oportunidades nessa indústria justamente por isso. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. E eu vou deixar aqui na descrição o link da live com o Thiago Reis e o professor Baroni. Vamos falar um pouco da indústria primeiro, né, e situar um pouco o pessoal. João, você poderia falar sobre o carvão? O que é o carvão? Quais os tipos de carvão? Né? Por que as pessoas acham que a indústria de carvão está morrendo, mas nossa opinião é um pouco contrária em relação a isso? Bom, vamos lá. Bom, basicamente o carvão é uma rocha sedimentar composta por basicamente carbono. Ela é formada de restos vegetais, com pressão sedimentar e calor. Então, basicamente, você tem restos vegetais, dejetos, digamos assim. Com a pressão sedimentar das rochas comprimindo da terra, mais o calor, você forma o carvão. Porém, nem todo carvão se forma da mesma forma. Porém, nem todo carvão é o mesmo. Eles podem se formar de diferentes materiais, condições de depósito e as questões tectônicas também, ou seja, a pressão que faz em cima daqueles restos vegetais. Além disso, a questão do calor e a pressão sedimentar impacta tanto o seu teor de umidade e o seu teor de carbono. Então você tem 4 tipos principais de carvão que variam da maior umidade para menor, com o menor teor de carbono para o maior teor. Então o primeiro seria o lignito, que ele tem uma grande teor de umidade e menor de carbono, sendo bastante usado para geração de energia. Depois vem o subbetuminoso, que é bastante usado na produção de cimento e geração de energia. Após vem o betuminoso, que é usado principalmente em geração de energia e metalurgia. E por fim você tem o antracito, que é usado em questões industriais. O betuminoso, como eu falei, ele é usado na geração de energia e metalurgia. Hoje a parte de geração de energia ela vem decrescendo ao longo dos anos por conta de questões SG, por poluir muito, além de trazer doenças. Porém, o carvão que é usado na metalurgia ele é um insumo importante na produção de aço. E semelhante às diversas formações de carvão, o carvão metalúrgico ele tem diferentes características que impactam o seu preço. E os principais fatores que impactam a qualidade do carvão metalúrgico seriam a umidade, que nesse caso seria ter uma baixa umidade, cinzas, nesse caso também teria ser um baixo teor de cinzas, e o teor de volatilidade, que basicamente são gases e combustíveis que queimam na produção do carvão quando forma o coque. Então, um baixo teor de volatilidade também é interessante para um carvão. E, normalmente, o carvão que tem baixo teor de cinzas, baixo teor de umidade e baixo teor de volatilidade, normalmente ele é negociado com um prêmio no mercado. Então, se a gente pega, por exemplo, hoje o principal índice seria o australiano, que esse é o carvão benchmark do mercado, eu diria. Aí você tem outros carvões que seriam o americano, que eles negociam com um certo desconto em relação ao australiano por conta que eles têm uma qualidade inferior. Bom, João, e como é que está sendo, né, a dinâmica de oferta e demanda por aço e por carvão, né? Certo. Hoje a produção e o consumo de carvão metalúrgico é bastante semelhante, gira em torno de 1 milhão de produções de toneladas por ano. A China é o maior produtor com cerca de 600 milhões de toneladas, porém ela consome mais do que ela produz, então ela necessita importar carvão. Hoje o principal exportador é a Austrália, ela representa 43% das exportações, seguida dos Estados Unidos. E hoje a Austrália, por ela estar mais próxima do principal mercado, que seria a Ásia, ela consegue ter uma vantagem competitiva em relação ao carvão dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos ele opera como um ajustador de oferta e demanda, ou seja, quando a oferta da Austrália está restrita, às vezes por questões de logística ou questões ambientais, que ela tem regiões no país que chovem muito e às vezes impedem a exportação de carvão, os Estados Unidos ele supre a demanda. Porém, se a gente pegar historicamente, os últimos anos, não foi muito bom para a indústria de carvão metalúrgico, principalmente a indústria dos Estados Unidos, porque o preço do carvão entre 2011 e 2014 ele afundou, e isso aconteceu uma vez que a China estava aumentando a oferta de aço global. Ou seja, então você tem uma relação entre a indústria de aço e a indústria de carvão. Então, quando a demanda de aço está muito alta, o preço do carvão metalúrgico também sobe. Então, nesse período, como a demanda por aço diminuiu, a demanda por carvão metalúrgico consequentemente caiu, fazendo seu preço cair. E nesse período você teve muitas quebradeiras, muitas minas ficaram ociosas, fecharam a produção, ou simplesmente venderam para minas maiores com maior escala. Então, a partir de 2015 a 2016, você começou a ter uma volta da demanda por aço chinês. Então, a China começou a consumir internamente, fazendo com que a demanda de aço e a oferta global se reajustasse. Além disso, você teve problemas climáticos na Austrália, fazendo com que a oferta ficasse restrita
e o preço do carvão voltasse a subir. Então aí chegamos mais próximo aqui em 2020 e restante você teve a questão da pandemia, que fez o preço do carvão cair, como vocês podem ver no gráfico, pessoal. Porém, após isso, você teve de novo uma restrição de oferta, a economia voltou muito forte após a pandemia do Covid-19, o que fez com que o preço fosse para $600 se você pegasse alguns índices dos principais mercados. E, João, você pode contar um pouco também o cenário global hoje da oferta e demanda do carvão, do aço, né? O que está acontecendo lá na China, uma crise imobiliária, isso tem alguma coisa a ver com a indústria? Boa, vamos lá. Então, em 2021, a China passou por uma crise imobiliária, fazendo com que seu consumo de aço interno caísse muito. Então, como no passado ela voltou a exportar um grande percentual da sua produção de aço para o mundo, fazendo com que o preço do aço globalmente caísse. Consequentemente, isso está afetando a demanda por carvão metalúrgico, ou seja, o preço está caindo novamente. Porém, se você pega desde 2020 para cá, muitas mineradoras tiveram aumentos de custo muito grandes, então mão de obra, royalties, explosivos, maquinários. Então, o preço para você extrair o carvão metalúrgico, hoje ele está mais caro. E, consequentemente, como aconteceu no passado, diversas minas estão fechando operação porque tem custos muito elevados e não estão conseguindo ser lucrativas. Outras estão fechando as portas, como eu falei, se vendendo ou até mesmo pedindo recuperação judicial. Então você tem meio que um cenário parecido que aconteceu no passado. Porém, historicamente, como o Vitor falou, o carvão sempre foi visto como algo ruim em virtude das questões de poluição, questões de doença. Se a gente pega, por exemplo, imagens da China, normalmente você vê aquela fuligem no céu e todo mundo usando máscara. Então, ao longo dos anos, você teve muitas pressões ESG em cima do carvão, tanto do metalúrgico quanto do térmico, o que fez com que custos regulatórios aumentassem muito. Como resultado, os investimentos no setor caíram de $9 bilhões em 2011 para $1,5 bilhão em 2023. Além disso, hoje você tem diversos bancos e seguradoras que não estão emprestando mais financiamento ou fazendo apólices de seguro para as minas. Então você percebe que você está tendo uma restrição de oferta por questões regulatórias e aumento de custos, porém, do outro lado, a demanda por carvão metalúrgico provavelmente vai continuar, porque, como eu falei, ele é um insumo necessário para a produção de aço. E se você pega hoje, você não tem boas perspectivas para a China, talvez a produção dela de aço continue a mesma por muitos anos, porém você tem a Índia entrando como um forte produtor ao longo dos próximos anos. Eles estimam que até 2030 a capacidade deles de produção de aço deve dobrar, saindo de 150, mais ou menos, 180 para 300, um pouco mais de 300 milhões de capacidade de toneladas de produção de aço. Então a gente pode ver, Vitor, que vai continuar tendo uma demanda pelo carvão metalúrgico. E pensando que você vai ter uma restrição de oferta com esse aumento da demanda, provavelmente nos próximos anos a gente pode ter um aumento do preço do carvão metalúrgico. E se você pega, por exemplo, hoje para você colocar uma mina nova em atividade, sendo uma mina pequena, demora entre 3 a 5 anos. Caso for uma mina de grande porte, pode até demorar 15 anos para a produção entrar em operação. Então, concluído, a gente acha que é isso que vai ter bastante demanda ainda pelo carvão metalúrgico e, como eu falei, com essa restrição de oferta, provavelmente esse preço ao longo do tempo deve subir. E por hoje é isso, pessoal, mas no próximo vídeo nós iremos trazer duas empresas do setor, onde discutiremos o seu modelo de negócio e seus financials.